Se você viajasse 250 milhões de anos ao passado, estaria testemunhando o nascimento dos dinossauros. Uma das principais teorias é que os dinossauros evoluíram de uma espécie chamada Archosaurus, que eram os répteis dominantes que surgiram durante o final do período Permiano. Para algumas pessoas, eles até podiam parecer dinossauros, e isso é porque eram de fato seus ancestrais. Com o tempo, os arcossauros se dividiram em dois grupos. Um deu origem aos crocodilos e o outro aos dinossauros, que continuaram evoluindo em milhares de espécies diferentes. Uma das principais características que eles acabaram adquirindo foi a habilidade bípede. Os primeiros dinossauros começaram a andar sobre duas pernas, liberando os membros dianteiros para outros usos, como pegar alimento e se defender. Mas isso era só o começo da sua jornada evolutiva. Hoje eu te convido a voltar no tempo, 250 milhões de anos, e testemunhar a história dos dinossauros. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para nunca perder viagens incríveis ao passado, iguais a essa que a gente vai fazer hoje. Período Triássico. Ao entrar nessa nova era, você vai perceber que os dinossauros que correm por aí são bem diferentes do que estamos acostumados a ver. Um dos primeiros dinossauros a surgir a partir dos arcossauros foi o Eoraptor. Esse pequeno dinossauro tinha o tamanho de um cachorro, mal chegava a 1 metro de altura e pesava só 10 quilos. Normalmente a gente pensa nos dinossauros como criaturas gigantescas, mas isso só aconteceria milhões de anos depois. Outro exemplo era o Celophyse, com cerca de 23 quilos e 1 metro de altura, um pouco maior que o Eoraptor, mas muito mais ágil. Provavelmente ele já caçava pequenos animais. Já o Herrerasaurus era mais alto, cerca de 1,1 metros, mas muito mais pesado, cerca de 350 quilos. E então temos o Plateossauro, esse sim enorme, até 3 metros de altura e 4.000 quilos de peso, um dos primeiros exemplos de como os dinossauros poderiam crescer. Enquanto isso, a Terra também mudava. O supercontinente Pangeia começava a se fragmentar, alterando lentamente o clima e os ecossistemas globais. O clima era quente e seco, sem as calotas polares, criando um contraste marcante com o mundo moderno. A vegetação também era diferente e essencial para a sobrevivência e evolução dos dinossauros. As plantas também eram bem diferentes. Havia plantas muito duras, com diferentes propriedades nutritivas e até venenosas, cada uma influenciando a dieta e as estratégias de adaptação das diferentes espécies. Mas, apesar de suas formas impressionantes, os dinossauros ainda não eram os dominantes do planeta durante o Triássico. Eles compartilhavam esse ambiente com muitas outras criaturas, todas lutando por sobrevivência na famosa cadeia alimentar. E isso só mudou com um evento de extinção em massa, causado provavelmente por intensa atividade vulcânica, mudanças climáticas e talvez até impactos de pequenos asteroides. Mas esse evento não foi de todo ruim para os dinossauros. Muito pelo contrário, essas catástrofes naturais abriram caminho para que os dinossauros finalmente se desenvolvessem e assim pudessem dominar a Terra. Período Jurássico. Agora, ao invés de apenas sobreviver, os dinossauros prosperaram. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies evoluíram, se espalhando pelos continentes e dominando florestas exuberantes e desertos áridos. É aqui que surgem os dinossauros gigantes que você provavelmente já conhece, como o Stegosaurus, o Brachiosaurus e o Allosaurus, alguns dos maiores animais que já caminharam sobre a Terra. Mas não eram apenas colossos que vagavam nessa era. Esse período também viu o surgimento dos terópodes menores e mais ágeis, como formas mais semelhantes às aves. Um dos mais famosos foi o Archaeopteryx, uma mistura entre dinossauro e ave. Tinha penas e asas, mas também dentes e cauda óssea. Ele é um elo crucial entre os dinossauros e as aves modernas, que cerca
cerca de 100 milhões de anos depois, surgiriam como os pássaros que a gente conhece hoje em dia. O Jurássico terminou depois de 56 milhões de anos com outro evento de extinção, menos devastador do que o Triássico, mas ainda assim marcado por mudanças climáticas, vulcanismo e variações do nível dos mares. E assim, os dinossauros entraram na sua última era na Terra, o período Cretáceo. Agora entramos no Cretáceo e talvez você já tenha notado que um dos astros mais famosos dos dinossauros ainda não apareceu. Pois bem, é a hora de conhecer o Tyrannosaurus Rex. Esse predador colossal tinha 3,7 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesava cerca de 9 toneladas. Equipado com mandíbulas poderosas e dentes afiados de 30 centímetros, o T-Rex não era apenas um catador de carcaças, mas um caçador ativo com visão aguçada e olfato apurado. Entre suas presas favoritas estavam os herbívoros como o Edmontossauro, mas também enfrentava adversários formidáveis como o Triceratops e até outros terópodes. Com suas pernas traseiras fortes, ele podia correr a 40 km por hora, se tornando um dos caçadores mais temíveis da história. Mas o Cretáceo não foi apenas o reino do T-Rex. Outros dinossauros emplumados também floresciam, como o Velociraptor, geralmente retratado sem penas, mas hoje sabemos que provavelmente ele era coberto por elas, usadas para isolamento térmico e equilíbrio. Outro exemplo foi o Microraptor, cujas penas eram adaptadas para o voo, oferecendo pistas fundamentais sobre a evolução das aves. Enquanto isso, a fragmentação da Pangeia formava os continentes modernos. Isso obrigava muitas espécies de dinossauros a migrar, adaptando-se a novos ambientes, um fator que influenciou diretamente na sua evolução. O grande fim. Mas nada disso importaria diante do que viria a seguir, o impacto catastrófico. Um asteroide atingiu a Terra, criando uma cratera de 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. O impacto foi devastador, mas suas consequências foram ainda mais letais. Poeira e detritos bloquearam a luz do Sol. As temperaturas despencaram e a cadeia alimentar entrou em colapso. O resultado: 75% das espécies do planeta foram extintas, incluindo a maioria dos dinossauros. Mas não todos. Os dinossauros com penas que já se aproximavam das aves sobreviveram e acabaram dando origem aos pássaros modernos. O depois. Com os dinossauros fora do caminho, os mamíferos puderam se diversificar, ocupando novos nichos e eventualmente dando origem a nós, os humanos. Os dinossauros dominaram a Terra por 165 milhões de anos e ainda hoje a gente tem muito a aprender sobre eles. Por exemplo, nem todos eram de sangue frio. Alguns podem ter sido de sangue quente ou até mesmo uma mistura dos dois. Mas essa já é outra história para outro dia. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o nosso mundo pré-histórico, clica nesse vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela, que eu tô te esperando.